Comunidade Notari, a todos os participantes, em especial a presença da doutora Carla, que nos honra novamente com a sua audiência. Este evento é promovido pela Academia Nacional de Direito Notarial e Registral Ad Notari, entidade sem fins lucrativos que se pauta pela difusão do conhecimento na área do direito notarial e registral, e pelo compartilhamento de informações em prol da sociedade, agregando profissionais das diferentes vertentes ligadas aos registros públicos em geral, em especial os advogados, para o aperfeiçoamento no âmbito das atividades extrajudiciais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados e disponíveis. Além dos encontros semanais e mensais para atualização de debates e temas correlato, a Ad Notari proporciona aos associados um material técnico, doutrinário e jurisprudencial, por meio de livros e revistas. Inclusive, a doutora Carla, ela escreveu um artigo para a nossa revista, que vai ser lançado breve, e do tema nacionalidade, né, doutora Carla? Então, aproveitamos para convidá-los também a fazer parte de nossa academia, associando-se por meio de nosso site adnotari.org.br. Então, hoje temos a satisfação de receber nossa convidada como expositora, Carla Isabel Araújo Barbosa, com o tema Nacionalidade Portuguesa por Atribuição. Eu vou ler o currículo dela. A Carla Isabel Barbosa Araújo é conservadora dos registros civil, predial e comercial em vários conservatórios de registro civil e anexadas. Lembrando que em Portugal não falamos registro, falamos registro. Assistente convidada do IPCA, Instituto Politécnico do Cávado, EAV, da Unidade Curricular de Práticas de Registros e Notariado, mestrado em solicitadoria, formadora, Ordem dos Solicitadores, OSAE, Direito da Nacionalidade Portuguesa, Atribuição e Aquisição da Nacionalidade Portuguesa, mestranda em Ciências Jurídico-Forenses, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então, como nós já combinamos, eu vou deixar a doutora Carla fazer a exposição e vou anotando aqui alguns temas que nós podemos trazer para os debates finais, porque eu acredito que a maioria dos questionamentos que eu tenho aqui podem ser que sejam supridos no decorrer da palestra. Hoje, lembrando que o tema é a nacionalidade por atribuição, e nós teremos aí também um próximo evento, também com a doutora Carla, que já é nossa parceira, para falar sobre a nacionalidade por aquisição. Então, seria no próximo mês, já vai sair nosso calendário, até sexta-feira ou sábado, no máximo, sai o nosso calendário. Convido a todos para lerem também o artigo da doutora Carla, nada como ler um artigo de uma portuguesa, muito bom o artigo dela, e então, com a palavra é da doutora, eu vou fechar minha câmera, tá? Boa palestra, doutora Carla. Obrigada, doutora Mónica. De facto, já é a segunda vez que participo convosco. Em primeiro lugar, agradecer o convite, é sempre uma honra a partilha de conhecimentos, o convite da Ad Notari, na pessoa do doutor Heitor, da doutora Mónica e do senhor Presidente, de todos os membros da direção. Para mim é um gosto partilhar um bocadinho destas matérias, das quais gosto muito, são parte do meu trabalho e, portanto, tenho toda a honra em estar aqui convosco este final de tarde. Sei que o horário para vocês é complicado, mas pronto, é numa tentativa de ajuste entre o Brasil e Portugal. E, portanto, eu hoje, como disse a doutora Mónica, vou falar sobre o direito da nacionalidade por atribuição. E vou então iniciar a minha palestra, vou partilhar a minha tela. Por razões técnicas não vai ser possível verem a minha câmara juntamente com a minha tela, mas eu vou partilhar a tela e também se houver algum problema, agradeço que me digam. Ora bem, vamos lá então. Penso que estarão a ver. Se por acaso não estiverem, por favor, digam, mas pronto. Ainda não. Não estão a ver. Espera aí, doutora Mónica.
Doutora Mónica, estão a ver, por favor? Ainda não. Não? Não. Estou aqui com uns problemas técnicos, não sei. Estou bem. Não tem problema, a gente espera. Hoje, esse horário no Brasil tá tranquilo. E agora? Agora, deixa eu ver. Não? Não. Mudou a tela, mas não entrou o slide. Não? Nem assim? Não. Bem. Deixa-me ver se eu consigo aqui resolver isto. Eu peço desculpa que há bocado testámos e dava. Não tem problema, depois a Keila edita o vídeo. Partilha de ecrã. Mesmo pelo horário, tem bastante gente, viu? Agora sim. Já está? Já conseguem ver? Sim. Não está a tela cheia, mas Vai para agora. E agora? Agora sim. Agora sim. Agora. Perfeito. Não. Peço desculpa. Imagina. Muito bem. Então, sejam bem-vindos à atribuição da nacionalidade portuguesa, aqui no evento promovido pela ADNOTAR. Hoje vamos falar dos aspectos gerais desta nacionalidade originária, que faz toda a diferença em alguns aspectos que já vamos ver a seguir. Muito bem. Ora, quando nós falamos de nacionalidade portuguesa, obviamente que falamos de uma série de legislação, de diplomas legais, com os quais nós temos que trabalhar, nós, os juristas que tramitam os processos de nacionalidade e também os senhores conservadores que os decidem. A legislação mais importante, digamos assim, sem prejuízo de outra que seja necessária, mas a legislação mais importante que temos, com a qual temos de trabalhar é a Lei da Nacionalidade, a Lei 3781 de 3 de outubro. Esta lei já tem alguns anos, já sofreu várias alterações, mais concretamente 9 alterações. As mais relevantes dos últimos anos foram levadas a cabo pelas leis orgânicas 8 e 9 de 2015 e pelas leis 2 de 2018 e 2 de 2020, que são essencialmente aquelas que vamos frisar mais, porque são as que trouxeram, digamos assim, alterações de maior relevância a esta matéria da atribuição da nacionalidade. Em complemento da Lei da Nacionalidade, também trabalhamos com o Regulamento da Nacionalidade, aprovado pelo Decreto-Lei 237/2006, cuja última alteração ocorreu em 2017. Sendo certo que, quer a alteração levada a cabo pela Lei Orgânica 2 de 2018, quer a alteração levada a cabo pela Lei 2 de 2020, não implicar alterações no regulamento, que até já devia ter sido alterado, mas que ainda não foi, e que, portanto, deve estar para breve esta alteração do Regulamento da Nacionalidade, precisamente para que se possa enquadrar as alterações levadas a cabo nas leis orgânicas, enquadrá-las no Regulamento da Nacionalidade. Depois, o Código Civil, o Código do Registro Civil, o Código do Processo Civil, o Código de Procedimento Administrativo e várias convenções internacionais são sempre legislação que nós temos que utilizar na tramitação, na instrução e na tramitação e decisão dos processos de nacionalidade. Ora, somos todos juristas, em princípio, quem nos está a ouvir, quem está a assistir à nossa conferência, e, portanto, sabemos todos mais ou menos o que é nacionalidade. De facto, a nacionalidade é, acima de tudo, um vínculo, uma ligação, não é? É um vínculo jurídico ou político que liga um indivíduo a um determinado Estado. E um nacional de um determinado Estado tem direitos e correspectivas obrigações. A cidadania é constituída por direitos e por deveres. E, portanto, este vínculo é realmente muito importante na vida de qualquer pessoa. Sem prejuízo disso, realmente a nacionalidade ou o estabelecimento do vínculo da nacionalidade não deixa de ser uma reserva, um domínio do Estado, da soberania estadual de cada Estado, porque cada Estado define as condições, os requisitos, os pressupostos de que faz depender a concessão da sua nacionalidade a determinado indivíduo. No entanto, como eu dizia, também é um direito fundamental, não é?
todos os cidadãos, ou melhor, todos os indivíduos devem ter direito a uma nacionalidade. Isso está previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no seu artigo 15, penso eu, mas também está previsto na nossa Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 4º. Ou seja, o direito à nacionalidade é um direito constitucionalmente consagrado, protegido. E por isso mesmo é que a nossa lei, a lei portuguesa, a lei da nacionalidade, salvaguarda várias situações que visam precisamente evitar situações de apatridia. Várias alterações que ocorreram com a Lei 2 de 2018, sobretudo, visaram exatamente isso, salvaguardar a existência de situações de indivíduos sem qualquer nacionalidade. E se nós pensarmos, damos conta que, por exemplo, o fenómeno da imigração, que está a ocorrer na Europa, não é? Aqueles inúmeros imigrantes que vêm no mar Mediterrâneo numa tentativa de conseguir uma vida melhor na Europa, muitos deles chegam à Europa sem qualquer documentação. E se pensarmos, por exemplo, em crianças que chegam à Europa sem família, sem documentos, sem qualquer referência que os ligam a determinado Estado, elas estão absolutamente desprotegidas. E a nossa lei portuguesa previu uma série de situações precisamente para integrar, para que se possa conceder a nacionalidade portuguesa a algumas crianças que vêm nessas circunstâncias ou que chegam ao território português por alguma via nessas circunstâncias, precisamente para as proteger. E estou a pensar não só nas crianças que vêm resultando dos fenómenos migratórios, mas também, por exemplo, em crianças que são abandonadas ou que nasceram no território português e não se sabe quem são os pais, ou cujos pais muitas vezes, por razões do próprio Estado dos quais eles são originários, não conseguem transmitir a nacionalidade que eles têm aos seus filhos, e salvo erro, penso que um desses países é a Síria, outro é Cuba, em que uma criança filha de um cubano que fuja do seu país não tem direito a essa nacionalidade. E se essa criança está no território português, a lei portuguesa preocupou-se em que essa criança possa também adquirir uma nacionalidade, a nacionalidade portuguesa, precisamente para evitar situações de apatridia. Também a nossa lei já sofreu várias alterações para que se evite situações de perda automática da nacionalidade. E isso aconteceu no domínio da Lei 2098 de 1959, uma lei que esteve em vigor muito tempo, até 1981, e em que as mulheres portuguesas que casavam com um cidadão estrangeiro, regra geral, perdiam de forma automática a lei portuguesa. E muitas mulheres portuguesas, nessas circunstâncias, viam-se muitas vezes impedidas de transmitir a nacionalidade portuguesa aos seus filhos, precisamente porque tiveram em algum momento, ou perderam em algum momento, de forma automática, a nacionalidade portuguesa e nem sequer sabiam, muitas delas. E, portanto, para evitar esse tipo de situações, é que a nossa lei, neste momento, não prevê situações de perda automática da nacionalidade. Ora, como eu dizia há bocadinho, toda a legislação atinente à nacionalidade é inseparável do direito, do exercício do direito de um próprio Estado. Ou seja, a legislação em cada momento depende das opções ideológicas, políticas, conjunturais de cada Estado, como, por exemplo, as políticas de imigração, como eu ainda agora referi. De facto, é uma competência própria de cada Estado regulamentar os requisitos, os pressupostos, as situações em que atribui a nacionalidade portuguesa a um determinado indivíduo. E, embora seja uma atribuição própria de cada Estado decide a forma como quer conceder os requisitos que existem para que seja concedida a sua nacionalidade a um indivíduo, ainda assim também não podemos esquecer que o vínculo da nacionalidade tem efeitos não só nesse próprio país, nesse próprio território, mas também externamente. E se pensarmos, por exemplo, na nacionalidade portuguesa, e com certeza todos os que me estão a ouvir têm essa noção, se pensarmos na nacionalidade portuguesa, alguém que tem a nacionalidade portuguesa também é considerado um cidadão europeu ou da União Europeia. Pode circular no espaço da União Europeia livremente porque tem uma espécie de cidadania europeia. Ora, esses efeitos, digamos assim, externos da atribuição da nacionalidade
necessariamente também têm que estar limitados ou balizados, vamos dizer assim, por determinados princípios ou linhas orientadoras. Ou seja, o Estado é soberano, mas dentro de certos princípios supranacionais. Ora, então quais são os princípios, digamos assim, pelos quais se rege ou nos quais se baseia a lei da nacionalidade? Dois básicos, todos nós com certeza já ouvimos falar deles. O ius sanguinis, em que a concessão da nacionalidade tem por base os laços de descendência, de sangue, que existem entre os membros de uma família, de uma nação, de uma comunidade. Portanto, eu sou portuguesa porque tenho sangue português a correr-me nas veias, mas também pode ser pelo princípio do ius soli, ou seja, em que eu tenho direito a uma nacionalidade porque nasci num determinado território e tenho uma conexão com ele. Ou se não nasci, resido, estabeleci a minha vida nesse território. É o ius soli, portanto, valorizar essa relação que se estabelece entre um indivíduo e um determinado território. E como eu dizia há um bocadinho, além destas traves mestras, digamos assim, da atribuição da nacionalidade, não podemos nunca esquecer os princípios supralegais da nacionalidade. Há alguns deles que são, digamos assim, informadores ou conformadores da legislação, estão previstos na Convenção Europeia da Nacionalidade, já antiga, de 1997. São eles, todos nós os compreendemos, não precisamos de explicar muito, o princípio da nacionalidade efetiva, no sentido de que o vínculo da nacionalidade implica sempre uma ligação entre um determinado indivíduo e um determinado Estado, nação, um sentimento de pertença, de ligação, digamos assim. O princípio também da unidade familiar, e nós sabemos que, sobretudo, quando alguém vem para um determinado país trabalhar, por exemplo, em que um dos elementos da família vem e tenta estabelecer a sua vida, o seu trabalho, obter residência legal para poder trabalhar num determinado país, regra geral, procura sempre criar as condições para que a sua família, os restantes elementos da sua família, possam agregar-se, possam juntar-se a ele. E isso é o chamado princípio da unidade familiar, no sentido de que a lei da nacionalidade também deve possibilitar que os membros de uma mesma família estejam juntos, ou seja, que a família não se desagregue, numa proteção, digamos assim, do referido ius sanguinis, deste princípio. Temos também o princípio da proibição da discriminação, ou seja, todos os cidadãos nacionais de um determinado Estado, de um determinado país, são iguais perante esse mesmo Estado, independentemente de serem portugueses de origem, portugueses nascidos no território português, portugueses que têm a nacionalidade portuguesa porque lhes foi atribuída ou porque a adquiriram de forma derivada, seja pela residência, seja por terem nascido em território português, seja porque são filhos ou netos de portugueses. Portanto, independentemente da forma como essa pessoa adquiriu a nacionalidade portuguesa, ela não deve ser discriminada por isso, deve ser tratada de igual modo, com iguais direitos e deveres. E depois o princípio da prevenção da apatridia, como eu há bocadinho já o referi, não vou repetir-me, portanto, pretende precisamente impedir situações de perda automática de nacionalidade e, por outro lado, evitar situações em que as pessoas não têm qualquer nacionalidade e, portanto, não estão protegidas por nenhum Estado. Ora, então, as formas de constituição do vínculo da nacionalidade são duas, ao abrigo da lei portuguesa. A nacionalidade por atribuição, que é aquela sobre a qual nos vamos deter mais um bocadinho, e a nacionalidade por aquisição, ou seja, uma nacionalidade derivada. Ora, por atribuição nós chamamos a nacionalidade originária, que pode ter a sua base na consanguinidade ou no facto de se ter nascido num determinado território, e esta forma de constituição do vínculo depende, acima de tudo, do nascimento ou de um facto jurídico que se reporta ao nascimento. O facto jurídico normalmente é a filiação ou ter nascido num determinado território. E os efeitos dessa nacionalidade, da constituição desse vínculo, retroagem ao momento do nascimento, ainda que os pressupostos de que a lei faz depender essa atribuição só se verifiquem a posteriori. Portanto, isto é o que está previsto no artigo 1º e artigo 11 da Lei da Nacionalidade. Portanto, a nacionalidade é originária precisamente porque
independentemente da data em que o vínculo é constituído juridicamente, ele retroage todos os seus efeitos ao momento do nascimento, que é a grande diferença para a nacionalidade por aquisição, que é chamada nacionalidade derivada, porque essa nacionalidade deriva de um facto jurídico, ou seja, por exemplo, a residência legal é um facto jurídico. E os efeitos dessa aquisição produzem efeitos para o futuro, ou seja, não retroagem à data do nascimento, só produzem efeitos a partir da data em que é lavrado o registro aquisitivo da nacionalidade. Essa nacionalidade por aquisição está prevista nos artigos 2º a 7º da Lei da Nacionalidade. Então, detenhamos na atribuição. Há duas formas, digamos assim, de se obter a nacionalidade portuguesa por atribuição. De forma quase automática, porque decorre da lei, ou seja, o indivíduo não tem que fazer nada para ser português, neste caso, ou decorrente da vontade do interessado, em que o interessado tem direito, mas tem que fazer alguma coisa. Pronto. Então, quais são as circunstâncias em que um indivíduo é português por atribuição, independentemente de qualquer ato, não tem que fazer qualquer ato? Decorre da própria lei. Está previsto no artigo 1º, todas as atribuições estão previstas no artigo 1º, que tem várias alíneas, e as alíneas A, B, E e G são aquelas em que a atribuição da nacionalidade portuguesa decorre da própria lei. O filho de pai ou mãe português que nasce em território português, que é o meu caso, eu nasci em Portugal, sou filha de 2 portugueses, portanto os meus pais apenas tiveram que me registar, não tiveram que manifestar nenhuma vontade específica em que eu fosse portuguesa, porque é de forma automática a lei reconhece esse direito, reconheceu-me esse direito. Depois, a linha B prevê os nascidos no estrangeiro, desde que um dos progenitores se encontra ao serviço do Estado português. Estou a pensar, por exemplo, num embaixador, alguém que está num consulado a exercer as suas funções como representante do Estado português, por exemplo, no Brasil, está no consulado do Rio de Janeiro e tem uma criança, tem um filho. Ora, não obstante essa criança ter nascido no estrangeiro, ainda assim, como um dos progenitores está ao serviço do Estado português, ele é automaticamente portuguesa, ou seja, não tem que recorrer a nenhum processo para que lhe seja atribuída a nacionalidade, porque ela decorre da lei. Depois temos as situações da alínea E, em que são aquelas crianças ou aquelas pessoas, indivíduos que nascem em território português, são filhos de estrangeiros, mas os seus pais também já nasceram em Portugal. Não precisam de ser portugueses, mas já nasceram em Portugal e residiam aqui ao tempo do nascimento. Estas situações da alínea E acontecem sobretudo para aqueles casos de todas aquelas comunidades dos PALOP, dos países de expressão portuguesa, nomeadamente os da África, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, que na sequência da Revolução de 1974, muitos deles vieram para Portugal, sem qualquer documentação, muitos deles. Nunca trataram da documentação para que lhes pudesse ser concedida a nacionalidade portuguesa, entretanto, são segundas e terceiras gerações de crianças que já nasceram em Portugal, que os pais já nasceram em Portugal, mas que nunca fizeram nada para adquirir a nacionalidade portuguesa. E, portanto, quando assim acontece, estas crianças, a lei achou por bem, isto foi uma das alterações da Lei Orgânica 2 de 2018, e também já as de 2015 também já tiveram essa previsão legal, no sentido de salvaguardar estas situações destas crianças, sobretudo destas comunidades da expressão portuguesa, que viviam em Portugal, cujos pais já nasceram em Portugal, cujos avós vieram para Portugal há muitos anos e que muitas vezes viam negado o acesso à nacionalidade portuguesa, precisamente porque os seus pais nunca trataram de nada e, portanto, eles também viam negado esse direito. Ora, isso não fazia sentido, era profundamente injusto e, portanto, a lei salvaguardou estas situações. Depois, temos também os nascidos em território português e que não possuem qualquer outra nacionalidade. É o caso, por exemplo, das crianças que realmente nascem em Portugal e que por alguma razão ou não se sabe quem são os pais e, portanto, não se sabe que nacionalidade, que outra eles poderiam ter, ou então cujos pais estão aqui, mas não conseguem, digamos assim, transmitir a nacionalidade que têm aos seus filhos por alguma razão legal.
Ora, naquilo que mais nos interessa é, sem dúvida nenhuma, a atribuição da nacionalidade decorrente da vontade do interessado, em que o interessado tem direito a ser português, mas tem que fazer alguma coisa para poder ser-lhe concedida a nacionalidade portuguesa. É o caso dos nascidos no estrangeiro que são filhos de pai ou de mãe portugueses, a linha C, a mais, digamos assim, a mais usual, sobretudo na comunidade brasileira, sendo certo que se hoje se verifica, hoje e desde o início do século XX se verifica um grande movimento de imigração do Brasil para Portugal, já aconteceu exatamente ao contrário, ou seja, no início do século XX, muitos portugueses foram daqui para o Brasil e por isso é que nós hoje em dia temos muitos portugueses também no Brasil, precisamente por causa deste movimento migratório, que há momentos na história em que é numa direção e outros em que é noutra. E, portanto, nós somos todos, digamos assim, seres humanos e sujeitos a estas migrações e estes movimentos, digamos assim. E isso depois tem reflexos durante muitos e muitos anos em várias gerações. Não deixa de ser, para quem gosta de história, não deixa de ser muito interessante isto mesmo. Depois temos também os indivíduos com pelo menos um ascendente, ou seja, um avô ou uma avó de nacionalidade portuguesa originária, que não tenha perdido essa nacionalidade e que possua laços de efetiva ligação à comunidade nacional. É a linha D. A grande diferença que ocorreu com a Lei Orgânica 2/2018 é que, enquanto que agora alguém que pede a nacionalidade portuguesa por ser neto de um português é português de origem, ou seja, tem uma atribuição de nacionalidade cujos efeitos retroagem à data do nascimento, anteriormente, alguém que era neto de um português podia também pedir a nacionalidade portuguesa, mas era uma nacionalidade por aquisição, ou seja, derivada, ou seja, que só produzia efeitos para o futuro, porque estava prevista no artigo 6º, número 4. Ora, com a alteração da Lei Orgânica 2/2018, essa é uma grande diferença, veio integrar nas atribuições a nacionalidade por alguém que tem um avô português, que seja neto de português, vamos dizer assim. Já vamos depois analisar com mais pormenor os requisitos. Depois temos também, esta também é uma alteração importante que ocorreu agora com a Lei Orgânica 2/2020, o artigo 1º, número 1, a linha F, e que tem muita importância, sobretudo para imigrantes que fazem a sua vida cá em Portugal, que são aqueles indivíduos, aquelas crianças, aquelas pessoas que nasceram em território português, são filhos de estrangeiros, esses estrangeiros não se encontram ao serviço do respectivo Estado, ou seja, não são embaixadores, não são militares, e que não se opõem ou não declaram que não querem que os filhos não sejam portugueses. E, portanto, desde que essas crianças nasçam em território português, filhos de estrangeiros, e se um dos progenitores residir legalmente em Portugal, ou aqui reside há pelo menos um ano, residência legal ou não, tem direito também a ser português por atribuição, ou seja, aquisição originária, digamos, atribuição ou nacionalidade originária. Portanto, isto também é muito importante, sobretudo para os filhos de imigrantes que aqui residem em Portugal, muitos deles há alguns anos, mas que não conseguem legalizar a sua situação, e desde que façam prova de que vivem cá há pelo menos um ano, os seus filhos são portugueses de origem. Isto também não deixa de ser bastante relevante. Ora, e como é que alguém que quer ser português pode fazer para formular o seu pedido? Como é que tem que o fazer? Pode fazê-lo por duas vias, ou por inscrição ou por transcrição. Ora bem, por inscrição, o que é que tem que fazer? Tem que, presencialmente, numa conservatória, prestar uma autodeclaração a dizer que quer ser português e juntar os documentos que são necessários para instruir o processo, obviamente. E quando se lavrar o assento atributivo dessa nacionalidade, o assento de nascimento, esse assento de nascimento vai ser lavrado com base precisamente nessa autodeclaração. Por transcrição, não exige a presença do interessado e é feito um pedido que deve ser reduzido, ou deve ser reduzido, não, deve ser preenchido um impresso de modelo legal, assim é que é, cuja assinatura deve ser reconhecida presencialmente ou por autenticidade, como vocês dizem no Brasil, e juntando os documentos necessários para instruir o pedido, bem como o comprovativo do respectivo pagamento.
Com certeza, isto hoje em dia com a internet é muito fácil aceder, mas os impressos, modelos para as várias formas de concessão de nacionalidade portuguesa estão disponíveis neste site do IRN, que pode ser consultado por qualquer pessoa e, portanto, estão lá disponíveis todos os modelos para os vários tipos de artigo, ou para os vários artigos ou várias formas de aquisição de nacionalidade portuguesa. A grande diferença é que realmente os pedidos por inscrição exigem a presença do interessado ou do procurador com poderes especiais para o efeito. Por transcrição, a pessoa não tem que estar presente, pode preencher o formulário impresso de modelo legal, fazê-lo acompanhar de todos os documentos necessários e assim enviar pelo correio e deixar, portanto, enviar para alguma conservatória. Antes de prosseguir, vou só aqui esclarecer, porque eu acho que isto às vezes também gera alguma confusão em quem está do outro lado, para vocês perceberem. A Conservatória dos Registros Centrais em Portugal é, digamos assim, a casa-mãe da nacionalidade, ou seja, é o organismo, é a conservatória por excelência da nacionalidade. Todos os processos de nacionalidade eram lá tramitados, tramitados e decididos na Conservatória dos Registros Centrais. Obviamente que com o evoluir da situação, tornou-se necessário, digamos assim, que mais serviços pudessem tramitar e decidir processos de nacionalidade. Então criou-se uma extensão da Conservatória dos Registros Centrais, que é o Arquivo Central do Porto. O Arquivo Central do Porto é também uma casa já bastante grande e onde são tramitados e decididos quase todo o tipo de processos. Nem todos, porque alguns continuam a ser da competência exclusiva da Conservatória dos Registros Centrais. Mas, neste caso, estamos a falar das atribuições de nacionalidade. As atribuições de nacionalidade também são decididas, ou podem ser, não é, no Arquivo Central do Porto. Mas como isso não chegava, digamos assim, realmente as solicitações eram muitas, entendeu-se que várias conservatórias do registro civil, as maiores ou algumas das maiores, pudessem também elas ser extensões da Conservatória dos Registros Centrais. E assim temos conservatórios como Braga, como Guimarães, como Aveiro, como Vila Nova de Gaia, como Coimbra, como Pombal, como Ovar, algumas Viseu, algumas que me estou a lembrar, conservatórias de meios urbanos bastante grandes, conservatórias específicas do registro civil, e que também elas são extensões da Conservatória dos Registros Centrais, ou seja, também elas podem receber, quer presencialmente, quer por correio, processos de nacionalidade por atribuição e tramitam esses processos e decidem esses processos. Quando me perguntam assim, mas na Conservatória da Senhora Doutora pode dar entrada de processos de nacionalidade? Ora, a minha conservatória neste momento, como tantas outras no meu país, em Portugal, não é uma conservatória só de registro civil. É apenas uma conservatória anexada, ou seja, tem as várias matérias de registros, entre as quais o registro civil. E dentro dessas nós podemos receber ao balcão, ou seja, podemos dar entrada de processos ao balcão, ou seja, por inscrição de processos de nacionalidade. Quem diz a minha diz dezenas de outras em todos os concelhos. Só estou a dar o exemplo para ser mais fácil. E, portanto, nós podemos receber processos de nacionalidade ao balcão, ou seja, por inscrição, que implicam a presença do interessado ou do procurador, com poderes especiais. Mas nós não decidimos, nem tramitamos esses processos. Nós instruímos o processo, vemos se está tudo correto, se estão todos os documentos juntos, que são necessários, e depois somos intermediários, ou seja, nós procedemos ao envio, por via informática, para uma das conservatórias que decide processos de nacionalidade. Poderão perguntar-me, então, qual é mais rápido? São os processos quando dão entrada por inscrição ou por transcrição? Assim, até há algum tempo atrás, eu diria que os processos por inscrição normalmente eram decididos mais rapidamente. Hoje em dia, eu não posso dizer isso com segurança, porque o volume de serviço é muito e, portanto, pode haver locais que recebam
que sejam extensões da Conservatória dos Registros Centrais, sejam conservatórios do Registro Civil competentes para tramitar, para decidir processos de nacionalidade e que são, digamos assim, conseguem decidir mais rapidamente porque têm, eventualmente, um menor número de processos do que outras e, portanto, depende um bocadinho do local, do estado do serviço, de cada serviço, dos recursos humanos disponíveis. Estão a ouvir os portugueses. Só está aqui em Portugal. Boa noite. E, portanto, isto para vos dizer então o seguinte, muitas vezes gera alguma confusão, como é que eu mando o meu processo e para onde é que eu mando? Portanto, os processos que são por transcrição, ou seja, que são em impresso de modelo legal, podem ser enviados para a Conservatória dos Registros Centrais, Arquivo Central do Porto ou conservatórios do Registro Civil de maior dimensão que foram designadas para tramitar e decidir processos de nacionalidade. Braga, Guimarães, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde, Ovar, Coimbra, Pombal, algumas das que me lembro. Pronto. Há mais, mas eu não achei todas de cor. Guarda, penso eu, Viseu, pronto, e falhar-me-ão outras e peço desculpa por isso. Os pedidos por inscrição podem ser, ou seja, em que o interessado ou o procurador está presencialmente, pode ser em qualquer conservatória, mesmo aquelas que não foram designadas para tramitar e decidir processos, porque se for uma conservatória dessas que não foi designada nem para tramitar nem decidir, é intermediária e, portanto, organiza o processo todo e reencaminha-o para a conservatória que o pode decidir. Penso que, julgo e espero ter esclarecido, porque isto é uma dúvida que às vezes me colocam e que faz alguma confusão a quem está a organizar processos de nacionalidade. Ora bem, e quem é que tem legitimidade, isto também vai bater um bocadinho com aquilo que eu disse, quem é que tem legitimidade para poder pedir um processo de nacionalidade? O próprio interessado, obviamente. O procurador com poderes bastantes, que é a chamada representação voluntária, em que alguém passa uma procuração, seja um senhor advogado, seja alguém, um familiar, um amigo que esteja cá, e que passa uma procuração com poderes bastantes, com poderes especiais para requerer a atribuição da nacionalidade. E também, obviamente, no caso dos menores, dos incapazes, os pais ou os seus representantes legais. Sempre que o pedido seja efetuado pelo próprio interessado, ele deve apresentar documento de identificação válido, obviamente, ou caso não o tenha por alguma razão, então a identidade será abonada por duas testemunhas devidamente identificadas. Isso está previsto no Regulamento da Nacionalidade, artigos 33 e 34. Também o pedido pode ser efetuado por procurador, mas nesse caso, quando seja por procurador, a procuração deve conter poderes especiais para requerer a atribuição da nacionalidade. E por vezes nós vemos procurações que dizem concedo poderes para pedir a nacionalidade portuguesa. Ora, pedir a nacionalidade portuguesa é muito genérico e eu normalmente exijo que as procurações digam se é por atribuição, nem precisa muitas vezes ter lá o artigo específico, mas pelo menos dizer se é por atribuição, se é por aquisição, porque muitas vezes a pessoa pode até poder pedir pelas duas vias. Imagine que é uma pessoa que está cá em Portugal a residir ilegalmente há mais de 5 anos, mas que é filha de um português, nasceu no Brasil, é filha de um português, mas tem cá a residência legal. Há mais de 5 anos, até podia pedir pela residência, mas também pode pedir por atribuição. E, portanto, é importante que a procuração exprima realmente qual é a base, digamos assim, qual é a base legal para pedir a nacionalidade portuguesa. É por atribuição, é por aquisição? Por regra, já há esse cuidado e normalmente até põe a linha com base na qual vão formular o seu pedido de nacionalidade. Mas é importante que isso lá esteja. Eu acho que deve lá estar, portanto. E a procuração deve conter poderes especiais, o que vale por dizer que não pode ser uma procuração genérica com poderes forenses a um senhor advogado. Isso não pode. Ora, sempre que a procuração seja passada a advogado ou solicitador, porque nós aqui em Portugal temos a figura do solicitador, bastará a assinatura simples do interessado. No entanto, e eu conheço várias situações, eu sei que muitos advogados do Brasil trabalham com colegas portugueses ou colegas brasileiros que já estão aqui inscritos na Ordem em Portugal, na Ordem dos Advogados, e isso é importante. Sempre que um advogado brasileiro queira trabalhar em Portugal habitualmente com nacionalidade ou qualquer outra matéria, obviamente, deverá
ou estar inscrito na Ordem dos Advogados em Portugal ou comunicar à Ordem dos Advogados que pretende praticar atos próprios dos advogados. Isso é muito importante. Depois, quando passamos a procuração a um particular, sei lá, um familiar, um amigo, alguém que está cá em Portugal e que nos pode tratar do processo, então essa procuração deve conter a assinatura reconhecida presencialmente, ou seja, por autenticidade, ou então ser passada em cartório, não é? Pronto. Ora, relativamente ao pedido efetuado relativamente a menores ou incapazes, então, sempre que o pedido seja efetuado pelos pais ou representantes legais de menor ou incapaz, e tratando-se a atribuição da nacionalidade de um ato de particular importância da vida daquela pessoa, o nosso Código Civil exige que o pedido deva ser formulado por ambos os progenitores. Ou seja, mesmo que um filho seja nascido na constância do casamento, os pais são casados entre si, ainda assim devem os dois pedir, tem que ser os dois a pedir, porque é um ato de particular importância. Sem prejuízo disso, sendo os pais casados entre si, também podem fazer-se representar um pelo outro por procuração. E nesse caso não é preciso uma procuração com grandes formalidades, nem em cartório, nem com assinatura reconhecida por autenticidade. Pode ser uma procuração com assinatura simples e em que a pessoa, além de assinar, coloca o número do cartão de cidadão, ou do passaporte, ou do RG, do que for, abaixo da sua assinatura. Também há situações, sobretudo no caso dos menores, e isso também acontece, em que um dos progenitores não está em paradeiro desconhecido, ou os pais cortaram relações, um deles não sabe do outro, e sendo um ato de particular importância para a vida daquele menor, também não é injusto que não se possa pedir a nacionalidade portuguesa para aquela criança porque um dos pais pura e simplesmente desapareceu. E a lei permite que, está previsto no Código Civil português, que o outro progenitor possa recorrer ao Ministério Público em Portugal, requerer a autorização judicial para poder pedir a nacionalidade para aquele ato em concreto. E, regra geral, isso até é um processo bastante simples. O Ministério Público dá autorização, o Ministério Público em Portugal é o representante também dos menores, de certa forma, que salvaguarda, digamos assim, os direitos dos menores e concede essa autorização. Sempre que um dos progenitores tenha ou concentre em si o exercício das responsabilidades parentais, digamos, em si, por decisão judicial proferida no estrangeiro, essa decisão, podendo eventualmente ter que ser revista e confirmada em Portugal, ainda assim pode ser apresentada para formular o pedido de atribuição de nacionalidade portuguesa. Sem mais. Ora, quanto à linha C, vamos agora aqui assim aos requisitos e o tempo voa, portanto vou aqui acelerar um bocadinho. Ora, para se ser português, por ser filho de português, é irrelevante ser-se filho de pai ou de mãe portuguesa, ou seja, não há distinção. No domínio da Lei 2098 de 1959, previa-se que só os pais, o pai, digamos assim, podia, digamos assim, transmitir a nacionalidade ao filho. Havia circunstâncias em que só através do pai é que se conseguia ser português. Atualmente não. Independentemente de ser pai ou mãe, é irrelevante. Portanto, por um ou por outro ou pelos dois. Mas há uma coisa muito importante para efeitos da atribuição da nacionalidade ao abrigo da linha C. É que só a filiação regularmente estabelecida na menoridade releva para efeitos de nacionalidade. É isso que nos diz o artigo 14 da Lei da Nacionalidade Portuguesa. E essa filiação tem que ser estabelecida à luz da lei portuguesa, ao tempo. Portanto, isto assume particular importância porque muitas pessoas já maiores de idade, obviamente, vêm pedir a sua nacionalidade portuguesa e o ponto de honra é que a filiação esteja estabelecida na menoridade, a filiação esteja regularmente estabelecida na menoridade. Por isso é que muitas vezes tem que exigir as transcrições dos casamentos, etc., precisamente para que se consiga provar o estabelecimento regular da filiação na menoridade. Por outro lado, isto à luz da lei portuguesa, por outro lado, a maioridade é aferida pela lei pessoal do requerente. É o que prevê o nosso artigo 56 do Código Civil, o que vale por dizer que, imaginemos um cidadão brasileiro, até, e corrijam, que eu estou aqui a falar para juristas brasileiros e eu acho que se calhar se cometer um erro eu peço desculpa, mas sei que
creio que foi até 1981, salvo erro, que a maioridade no Brasil era atingida só aos 21 anos. E, portanto, nessa altura, se uma filiação foi estabelecida, digamos assim, uma filiação, por exemplo, de um filho para um pai português, e se essa filiação só foi estabelecida, por exemplo, aos 20 anos, se nessa data a maioridade era aos 21, então nós aceitamos esse estabelecimento de filiação, porque aferimos a maioridade pela lei pessoal do requerente. Por outro lado, esta alíneacia só se aplica às pessoas nascidas no estrangeiro, porque para as pessoas nascidas em Portugal, filhos de estrangeiros, aplicam-se outros artigos, como veremos. Portanto, aplica-se apenas aos interessados que nasçam no estrangeiro. Não se aplica aos nascidos nas ex-colónias, como eu falei há bocadinho de Angola, Moçambique, etc. Tem um regime específico, um decreto-lei específico, e também para a nacionalidade por atribuição só releva a filiação biológica. Há bocado, antes de iniciarmos esta sessão, estávamos em off a falar da questão da adoção. Portanto, a questão os adotados não podem vir por esta via pedir a nacionalidade portuguesa. Tem um artigo específico, é o artigo 5º da Lei da Nacionalidade, porque só a filiação biológica, lá está, os laços de sangue, são considerados para a atribuição da nacionalidade portuguesa. Ora, quais são os documentos que têm que ser apresentados? Temos a certidão de nascimento do interessado, prova, no caso dos menores. No caso dos menores é mais simples, ou seja, há menor exigência. E porquê que há menor exigência? Porque, como para a nacionalidade, releva o estabelecimento da filiação na menoridade, se alguém vem pedir a atribuição da nacionalidade portuguesa para um menor, estão ali os pais a pedir. Portanto, em princípio, a filiação fica logo estabelecida, porque estão os dois a pedir, estão os dois a reconhecer aquela criança como filho. Portanto, certidão de nascimento do interessado ou prova do seu nascimento. Também o pedido deve ser acompanhado dos documentos de identificação dos progenitores. E quando o menor, ainda assim, seja maior de 14 anos, também se exige cópia autenticada e legalizada do documento de identificação, porque parte-se do pressuposto que uma criança com mais de 14 anos, de certeza absoluta, que já tem algum documento de identificação. É o que está estipulado no artigo 9º, número 2 do Regulamento da Nacionalidade. E também a referência ao assento de nascimento do progenitor português. Como sabem, hoje em dia, a maioria estão informatizados, portanto é mais simples, basta a indicação do número, mas pode dar-se o caso, nos menores nem tanto, mas nos maiores, de que a certidão, o assento de nascimento do progenitor português possa não estar no sistema informático, possa não estar disponível, digamos assim. Também não referi que os documentos instrutórios estão previstos, destes processos, estão previstos no artigo 37 do Regulamento da Nacionalidade. Quanto aos maiores, há maior exigência, precisamente porquê? Porque a certidão de nascimento de um maior que quer ser português é, digamos, a base de trabalho de quem vai decidir aquele processo. Da certidão de nascimento do interessado tem que decorrer sem grande margem de dúvida de que aquela filiação foi corretamente estabelecida. E por isso é que se passou a exigir certidão de nascimento do interessado por fotocópia do livro, onde foi lavrado o assento original, e quando escrita em língua estrangeira tem que ser devidamente traduzida, cumprindo as regras das traduções. E essa certidão tem ainda que ser devidamente legalizada ou apostilada. Reparem a diferença. Nos menores de idade, a certidão de nascimento não tem que ser legalizada ou apostilada, embora muitas das vezes até venha, mas não tem que ser no caso dos menores. No caso dos maiores, tem. Nos casos de maiores, é uma exigência. Até há bem pouco tempo, as certidões eram legalizadas no consulado português, nos consulados portugueses no Brasil, mas depois o Brasil, portanto, adotou a apostila e, portanto, hoje em dia as certidões devem vir apostiladas. Também tem que vir a cópia autenticada e legalizada do documento de identificação do interessado, indicação do assento de nascimento do progenitor português e, muitas vezes, também indicação da composição do nome pretendida. Isto acontece muitas vezes porque, por exemplo, no caso das senhoras, que quando casam, muitas das vezes perdem um apelido de família, no caso do Brasil, adotando um apelido do marido, e muitas vezes pode haver ali divergência de nomes entre o que consta da certidão de nascimento e o que consta do documento de identificação. E nessas situações,
nós precisamos que nos tragam alguma prova dessa alteração de nome. Quando o casamento está averbado, não é? A averbação do casamento na certidão de nascimento, nós verificamos por esse averbamento que a pessoa casou e que alterou o nome. Mas muitas vezes isso não acontece, então aí nós também temos que pedir um documento complementar, que regra geral é uma certidão de casamento, por onde verificamos que aquela pessoa, que já tem um nome diferente agora, é a mesma da que consta da certidão de nascimento. Agora vamos para os netos, que é o artigo 1º, número 1, a linha D. Os documentos que se exigem para quem quer pedir a nacionalidade portuguesa por ser neto de português. Ora, temos a certidão de nascimento do interessado, também por fotocópia, é mesmo, os requisitos são exatamente os mesmos dos que vimos há bocadinho. Certidão de nascimento por fotocópia do assento original, se escrita em língua estrangeira devidamente acompanhado da tradução, legalizada ou apostilada. Também é preciso, porque isto é um processo um bocadinho mais complexo, porque há aqui 2 graus de filiação que têm que ser estabelecidos, também se tem que exigir as certidões de nascimento, quer do avô do ascendente português em 2º grau da linha reta, quer do pai do interessado, pai ou mãe. Eu não sei se no Brasil existe, no registro predial, o chamado princípio do trato sucessivo. Aqui em Portugal existe, ou seja, tem os elos da cadeia para se transmitir um determinado bem, tem que estar registado em nome da pessoa e quem vende e depois quem compra tem que registrar para poder vender, portanto é o chamado trato sucessivo. E aqui nesta nacionalidade é a mesma coisa, nesta alínea D, ou seja, nós temos que fazer o estabelecimento da filiação em 2 graus, do avô para o pai e do pai para o filho, para o interessado, para quem nos está a pedir agora a nacionalidade, portanto. E este estabelecimento da filiação tem que estar corretamente estabelecido. E por isso é que nós precisamos, quer da certidão de nascimento do ascendente português, ou seja, do avô ou da avó, quer do pai, quer do interessado. Portanto, são 3 documentos que fazem essa prova do trato sucessivo da filiação, vamos dizer assim. Também é necessária a cópia autenticada e legalizada do documento de identificação e ainda, e muito importante, certificados de registro criminal português, que a regra geral é obtido oficiosamente pelos serviços, portanto, quem pede o processo não tem que juntar este registro criminal, mas tem que juntar o registro criminal do país da sua nacionalidade e da sua naturalidade. E muitas vezes também dos países onde residiu. E já vamos perceber porque é que nós exigimos estes certificados de registro criminal. Já vamos ver agora à frente. Também é necessário documento comprovativo do conhecimento da língua portuguesa. No caso dos brasileiros, já sabemos que não vai ser necessário porque houve uma alteração legislativa em que esse conhecimento se presume, já vamos ver mais à frente, mas no caso de ser um cidadão que tem um avô e que é natural, por exemplo, da Tailândia ou do Egito ou da Alemanha, por exemplo, tem que juntar documento comprovativo da língua portuguesa, do conhecimento da língua portuguesa. E também tem que ser juntos documentos comprovativos da ligação efetiva à comunidade nacional, e vamos já ver que muitas vezes não é preciso juntar, precisamente por causa destas alterações que, entretanto, ocorreram. Todos estes documentos estão previstos no artigo, esta exigência dos documentos instrutórios estão previstos no artigo 10º-A do Regulamento da Nacionalidade e nos artigos 56 e 10A, número 3, a linha E. Ora, prova da ligação efetiva à comunidade nacional. Portanto, este é o pressuposto essencial, digamos assim, de que a lei faz depender a atribuição de nacionalidade a netos de portugueses. Portanto, esta prova da ligação, como é que se faz? Está prevista nestes artigos, 10º-A e 56, números 3 e 4 do Regulamento da Nacionalidade, mas a alteração que veio agora, no número 4 do artigo 1º, número 4, número 3, peço desculpa, é o número 3 do artigo 1º, vem dizer que a existência de laços de efetiva ligação à comunidade verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa, que se presume, de acordo com aquilo que diz o artigo 25.9 do Regulamento da Nacionalidade, para os nacionais e naturais de países com língua oficial, que têm o português como língua oficial há mais de 10 anos. Ou seja, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e penso que Timor, se não estou em erro,
Porquê é que se colocou aqui os 10 anos? Porque a Guiné-Conakry há algum tempo aderiu a esta comunidade dos países de língua oficial portuguesa. E não foi há 10 anos. E, portanto, a lei estabeleceu estes 10 anos por uma questão de, digamos assim, de histórica, não é? De língua portuguesa, que não foi uma coisa recente, foi uma coisa já consolidada, digamos assim, na cultura dos países que têm a língua oficial portuguesa como língua oficial. Ora bem, portanto, para se poder adquirir a nacionalidade portuguesa por atribuição, por ser neto de português, precisa-se então de fazer prova da ligação efetiva à comunidade nacional. A prova mais simples, ou a lei presume que essa prova é feita pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa, mas depende ainda de 2 outros requisitos cumulativos. Que o requerente não tenha sido condenado a pena de prisão igual ou superior a 3 anos, com trânsito em julgado da sentença por crime punível segundo a lei portuguesa, e que não exista perigo, ou essa pessoa, esse indivíduo, não constitua perigo ou ameaça para a segurança ou defesa nacional pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo. E por isso, como eu dizia há bocadinho, é que são exigidos os registros criminais do país da nacionalidade, da naturalidade e eventualmente até da residência, ou seja, se dos documentos que nos são juntos resulta que aquele requerente daquele processo tenha residido em mais países, regra geral, nós também exigimos o registro criminal desses países para termos a certeza de que estes 2 requisitos estão cumpridos. Para quem não tem o conhecimento, ou para quem não é dos países de língua oficial portuguesa, ou seja, em que o conhecimento da língua portuguesa não se presuma, a lei também faz um reconhecimento automático da prova da ligação a Portugal, através de quê? De alguns factos, seja a residência legal em Portugal há 3 anos, estar inscrito nas finanças e no Serviço Nacional de Saúde ou frequentar estabelecimento de ensino português, ou residir legalmente em Portugal há 5 anos e estar inscrito nas finanças e no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, este reconhecimento é automático. Portanto, outros elementos de prova que muitas vezes, antes quando foi a alteração, e vocês com certeza já passaram por isso, ou já terão ouvido falar, quem não lida tão de perto com estas questões da nacionalidade. Quando foi alterada a lei, no sentido de integrar a concessão de nacionalidade portuguesa a netos na linha D, houve uma grande desilusão, porque o que se exigia, portanto, alguém podia ser português por ser neto de português, por atribuição, mas exigia-se a prova da ligação efetiva à comunidade nacional. E muitas vezes essa prova era muito difícil, porque as pessoas não viviam em Portugal e, portanto, não havia este reconhecimento automático, como eu disse há bocadinho, pela residência legal há 3 anos ou há 5 anos, inscrição na Segurança Social, nas finanças, etc. E, portanto, tinham que se arranjar outros elementos de ligação a Portugal, de ligação efetiva à comunidade nacional. Como é que se fazia isso? Ou por residência legal, ou por deslocações legais, regulares a Portugal, ou por ser proprietário de algum imóvel cá em Portugal, ou por se fazer parte de alguma associação ou portuguesa no país de origem, ou então através da prova do conhecimento da língua portuguesa. Portanto, esta alteração legislativa contida no número 3 do artigo 1º da Lei da Nacionalidade, ou seja, presume-se a existência de ligação à comunidade nacional pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa, veio de facto facilitar em muito, sobretudo aos nacionais dos países de língua oficial portuguesa, esta atribuição de nacionalidade, este processo, digamos assim, facilitou e muito. Penso que isso era uma das questões que se calhar levantava algumas dúvidas, mas penso que agora está realmente muito mais facilitada. Estou quase a terminar, também já estou a esgotar o meu tempo. Vou só referir, portanto, esta alteração que houve da linha F aos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal. E aqui, desde que os pais não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, peço desculpa, desde que não declarem que não querem ser portugueses e um dos progenitores, no momento do nascimento, resida legalmente em Portugal, não tem que ser há muito, tem que só residir legal, ou seja, tem que apresentar título de residência, ou aqui reside há pelo menos 1 ano, ainda que não esteja residente legal, apresentando prova,
os filhos são portugueses também por atribuição, coisa que não acontecia até há bem pouco tempo, porque se exigia pelo menos 2 anos de residência legal dos pais ao momento do nascimento. A prova da residência há pelo menos 1 ano, ou seja, a prova da residência que não é legal, ou seja, independentemente de título, faz-se ou pela exibição de contratos de trabalho, de contratos de arrendamento, de declarações de IRS, faturas de água, luz, telefone, descontos para a segurança social, etc. Ou seja, algum estrangeiro que trabalha cá em Portugal, que ainda não conseguiu o seu título de residência, mas que tenha um filho neste momento e que apresente algum destes documentos que façam prova de que pelo menos há 1 ano ele está cá a viver em Portugal, esse filho tem direito também à atribuição da nacionalidade. Também foi digamos assim, um grande avanço da lei, no sentido de facilitar, lá está, um reforço do ius soli. A criança que nasce em Portugal também poder ser portuguesa, mesmo que os pais aqui não residam legalmente. Ora, documentos instrutórios deste artigo. É sempre a certidão de nascimento do interessado ou a prova do seu nascimento. E quando a criança, o que acontece é que este artigo muitas vezes também se faz logo no momento do nascimento, em que os pais estrangeiros vão declarar o nascimento do filho e dizem, olha, nós estamos aqui, não estamos ao serviço do nosso Estado, nós queremos que o nosso filho seja português, eu tenho aqui o meu título de residência, eu tenho aqui provas de que já reside aqui há pelo menos 1 ano e, portanto, eu quero que o meu filho seja português. E a criança é logo portuguesa, logo não é automático, porque há sempre esta declaração de vontade dos pais, mas é de imediato, não tem que haver um processo, digamos assim, mais formal. Quando a criança já nasceu, então aí os pais, ou seja, já têm assento de nascimento até em Portugal, porque ela nasceu em Portugal. Tem a menção de que os pais são estrangeiros, mas os pais querem que ela seja portuguesa. Pela linha F, têm que juntar um documento emitido pelo CEF comprovativo de que, à data do nascimento daquela criança, um dos pais residia legalmente em Portugal ou então já cá estava há pelo menos 1 ano. A prova da residência legal faz-se no momento do registro pela exibição do título de residência. É o que diz o artigo 1º, número 4. Muitas vezes acontece, como eu já dizia, que o interessado até já tem assento de nascimento lavrado em Portugal e o que os pais podem fazer é requerer uma atualização do seu assento de nascimento. Porquê? Porque aquele nascimento tinha uma menção de que os pais eram de nacionalidade estrangeira e, portanto, aquela criança não era portuguesa e agora não se vai cancelar o assento que já está lavrado. A criança já tem assento de nascimento. Vai a fazer-se uma atualização no sentido que fazer transparecer naquele assento, por meio de averbamento, que aquela criança terminar mesmo, prometo. Uma coisa importante, isto se calhar tem mais importância para quem trabalha cá em Portugal com nacionalidade, mas também é importante saberem. Há um parecer da Ordem Geral, do Conselho Geral da Ordem dos Advogados Portugueses que diz que um advogado que tenha procuração no processo de nacionalidade não pode fazer autenticação de documentos conforme o original daquele processo do qual é procurador. Portanto, isso muitas vezes acontecia. Portanto, se alguém é advogado num processo, tem procuração com poderes especiais para requerer a atribuição de nacionalidade, não pode fazer autenticação de documentos que instruam aquele processo. Por outro lado, nas atribuições, nomeadamente nas alíneas C e D, podem eventualmente ser exigidos outros documentos complementares. Com certeza vocês já todos ouviram falar disso. Estou a pensar, por exemplo, numa prova de vida, alguém que vem pedir a atribuição da nacionalidade portuguesa ao abrigo de uma alínea C, porque é filho de português, mas a pessoa já tem 95 anos. Regra geral, nós exigimos a prova de vida. Claro que poder-me-ão dizer assim, mas isso não está na lei, realmente não está em nenhum artigo, diz que a partir de X anos tem que se apresentar a prova de vida, não está. Mas mandam, digamos assim, as regras da cautela, do bom senso, que se exijam documentos complementares e o conservador que vai decidir o processo de nacionalidade pode sempre fazê-lo. A lei permite exigência de documentos complementares, de prova suplementar. E, portanto, a prova de vida, regra geral, para as pessoas que peçam a nacionalidade portuguesa, mas que têm mais de 83, 85 anos, regra geral, exige-se a prova de vida também, para instruir o processo. Também já referi há bocadinho que se pode exigir também a certidão de casamento do interessado,
falei naquela questão da alteração do nome das senhoras, que quando casam muitas vezes perdem um apelido de família e, portanto, aparecem-nos com um RG, um passaporte com um nome diferente daquele que consta na sua certidão de nascimento e temos que verificar que aquela pessoa é a mesma. Muitas vezes exigimos também a apresentação da certidão de casamento. Pode também ser necessário juntar, por exemplo, a certidão de casamento do progenitor português. Estou a pensar, por exemplo, no caso daquelas pessoas já com alguma idade, cujos pais já nasceram, por exemplo, no ano de 1900 ou 1890, aparecem-nos muitas situações dessas ainda, cujos assentos de nascimento do progenitor português estão nos arquivos distritais, aqui em Portugal, ou seja, já nem sequer estão nas conservatórias, e são, na sua maioria, pelo menos até 1911, data em que se instituiu o registro civil português, obrigatório, digamos assim, até 1911, esses assentos de nascimento eram lavrados nas igrejas, pela igreja, e, regra geral, tinham apenas o nome próprio do progenitor, ou melhor, desculpem, do registado. E, portanto, ficava só António, filho de Joaquim da Silva e da Maria Gonçalves. Ora, esse António foi para o Brasil, lá casou, teve filhos e agora um desses filhos quer pedir a nacionalidade portuguesa. Mas no assento de nascimento do seu pai só tem lá António. E quem decide o processo de nacionalidade tem que saber que aquele António é o mesmo António que figura como declarante no nascimento do filho, que agora quer ser português. E para isso nós temos que exigir documentos comprovativos da fixação do nome desse António. E exigimos muitas vezes a certidão de casamento, a certidão de óbito, ou até muitas vezes também cópias dos passaportes ou das inscrições consulares quando chegavam ao Brasil nos navios. Muitas vezes inscreviam-se no consulado e faziam, esses documentos constam o nome completo. Muito bem, para terminar, qualquer pessoa que dê entrada do seu processo de nacionalidade pode consultá-lo online através de pedindo um código de consulta. Esse código pode ser, portanto, e essa consulta pode ser feita através da internet. Isto é uma coisa ainda relativamente recente, mas que ajuda a pessoa a acompanhar o seu processo. Também pode consultar o processo na Conservatória dos Registros Centrais, nas conservatórias do Registro Civil com Balcão da Nacionalidade ou através desta linha, se bem que esta consulta presencial, que em tempos de pandemia, é difícil. Modalidades de pagamento. Também pode ser feito o pagamento quando mandam, por exemplo, por impresso. Podem fazê-lo através de uma plataforma de pagamentos criada pelo IRN, através de cartão de crédito ou de débito, e se consultarem a página do IRN e as modalidades de pagamento vão ver estas possibilidades, e têm que juntar esse comprovativo de pagamento com os documentos que instruem o processo para enviar pelo correio. Também pode ser por cheque ou vale postal, sempre em euros, os cheques visados ou bancários, e à ordem do IRN, a mesma coisa para os vales postais, sempre que nos vales postais é importante que o vale seja passado à ordem do IRN, mas a morada seja da conservatória para onde vão enviar o pedido. Qualquer conservatória é extensão da Conservatória dos Registros Centrais. Os custos, 175 euros para os maiores de idade, gratuitos para os menores. Relativamente às notificações, elas seguem o... Carla, ficou mudo agora no final. Quando você terminou, quando você foi falar das notificações, ficou mudo. Volta um pouquinho. A ouvir-me? Agora? Até gratuidade, foi até gratuidade. Pronto. Então, custo do processo, certo? Custo do processo. Ou mesmo a acabar, só me falta mesmo um. Está a ouvir, doutora Mónica? Estou. Você deu para ouvir só até a gratuidade. Você, pronto, então, regime das notificações ficou mudo. Pronto, nos processos de atribuição, então, quanto ao regime das notificações, nos processos de atribuição, aplicam-se as normas do processo civil por remissão do Código do Registro Civil. Ou seja, nas notificações das atribuições não se aplica o Código de Procedimento Administrativo. Apenas se aplica o Código de Procedimento Administrativo na contagem dos prazos. Isto é importante, sobretudo, para quem seja notificado para alguma diligência, tem ao prazo legal, que são 10 dias, acrescem 30 dias se o interessado residir ou se encontrar em país estrangeiro fora da Europa.
Isto é importante por causa da questão dos prazos. Sendo certo que a questão dos prazos, como há muitos processos, se a pessoa não cumprir nos prazos rigorosos, também penso que não haverá problema quanto a isso. Mas as dilações estão previstas no artigo 88 do Código de Procedimento Administrativo e, portanto, são relevantes para quem é notificado para alguma diligência no estrangeiro. E pronto, e dou por terminada a minha apresentação. Peço desculpa de me ter excedido um bocadinho no tempo, doutora Mónica, mas dou por terminada. Ora bem, só me vou voltar à minha câmara. Sim. Cadê a doutora? Pode voltar para você? Ora bem, deixa eu ver se eu consigo. Agora eu vou fazer algumas considerações e alguns questionamentos. Eu acho então, que nós poderemos fazer os questionamentos um por vez aqui, e vou complementar aqui as dificuldades ou as facilidades que nós temos aqui com o manuseio no sistema, no IRN, e com essas questões de correio, etc. Sim, vamos lá ver se eu ajudo. Vou tentar ligar a minha câmera, mas não consigo. Ai, meu Deus. Tá, parece que congelou, né? Tá. Inicialmente, Carla... Não, já está, pronto. Tá. Tá. Inicialmente, você esclareceu, né, os efeitos da nacionalidade, sejam eles de ordem interna ou externa, e quando um cliente me procura para nacionalidade, eles costumam perguntar quais são as vantagens de eu ter nacionalidade. Eu falo, ora, a primeira vantagem é você ser um português, você não será mais brasileiro, você será português. Então, aqui ficou bem claro, eu acho que você deixou bem claro essas questões das vantagens. Uma coisa, pelo menos o consulado exige, o que eu percebo é que quando você enumera os documentos necessários, eles estão de acordo com o site do IRN, o qual nós devemos seguir. Mas eu já fiz uma informação disponibilizada lá, sim, sem dúvida. Isso, é muito bem organizado o site, inclusive as consultas que você falou por último, que vocês estão começando a informatizar, mas é muito organizado. Eu consulto com muita facilidade. A documentação, ela chega na conservatória, eu mando um e-mail, que eu vou acompanhando pelo site do correio, pelo aplicativo, eu peço o número do processo, não tenho dificuldade alguma, eu coloco o número do processo no site do IRN e lá você tem todo o andamento do seu processo de nacionalidade. Em cada momento vê o estado do processo, não é? A evolução. Isso, estado do processo. Uma coisa só que é muito interessante, que eu até queria ver se existe essa possibilidade de estudo nas conservatórias, é a seguinte: muitas vezes tem exigências, porque ou faltou documento, ou não está muito claro aquele documento, porque ao invés de devolverem toda a documentação, não se faça uma carta pedindo para suprir aquela exigência? Fala, olha, o processo ele continua aqui, mas você me traga tal documento para eu dar continuidade ou esclareça esse documento, porque às vezes o registro daqui do brasileiro, às vezes tem alguma incompatibilidade, e depois até te farei a pergunta com relação a retificações. Mas, a princípio, por que não existe isso? Em vez de devolver tudo, por que não pede o que faltou? Doutora Mónica, é assim, da experiência que eu tenho, eu já trabalhei em nacionalidade só, assim, normalmente nós não devolvemos, pelo menos se o processo está em condições de ser trabalhado, ainda que tenha alguma deficiência, ainda que seja necessário cumprir alguma exigência, como vocês habitualmente dizem, nós não devolvemos o processo todo, enviamos um ofício em que dizemos, olha, deverá juntar isto ou aquilo, não é? E, portanto, advertimos sempre as pessoas de que se o processo estiver parado mais de 6 meses por inércia das partes, ou seja, se elas não cumprirem no prazo de 6 meses aquela exigência, ele poderá ser considerado deserto, portanto, é arquivado por deserção. E essa advertência nós fazemos-la para que não sejam acumulados processos anos e anos em que as pessoas nada dizem. E, portanto, da notificação vai já essa advertência. Agora, eu, pelo menos, não tenho memória de que tenha devolvido um processo por inteiro.
Mas costumam devolver-lhe os documentos todos? Não aceitaram o processo? Sim, como por exemplo, já tive variação da moeda, do euro, e devolveu por causa de centavos. Então, eu acho que poderia... Então, agora eu sempre mando um pouco a mais e falo, olha, se tiver variação da moeda, por favor, não devolva, estou mandando a mais. Doutora, mas sabe qual é o problema? Eu vou-lhe explicar. É que realmente nós serviços, seja que serviço for, seja nacionalidade ou qualquer outro processo, nós não podemos dar entrada sem termos o emolumento, o dinheiro, não é? Pronto. Sim. E, portanto, se não chegar, nós não podemos dar entrada daquele processo. Porque, imagina, doutora, eu sei que realmente para quem está do outro lado é um bocado esquisito, mas imagina, doutora, que uma conservatória que decide processos de nacionalidade recebe, por exemplo, o correio, sei lá, por dia, 50, 60. Imagina que era controlar esses processos, notificar as pessoas todas para dizer, olha, faltam 2 euros ou faltam 10 euros. E depois não controlava... como é que se controlava os documentos e os processos? Provavelmente alguma coisa se iria perder, não é? E, portanto, se calhar é por isso que eles preferem devolver tudo para que quando venha o dinheiro direitinho, ou pelo menos a mais, que dessa forma nós já poderíamos dar entrada ao processo. Eu acho que é por causa disso. Não é por, tipo, vamos despachar, não vem certo, não interessa. É mesmo por uma questão de organização do serviço, porque é muito complicado. Eu recordo-me, quando trabalhei no arquivo, que chegavam muitas vezes os processos, e, por exemplo, quando é vale postal, nem sempre o vale postal chegava ao mesmo tempo do processo. Acontece também. Pronto, e muitas vezes havia ali um... Vocês utilizam o termo caducar. Pronto, muitas vezes chegava ao processo, não chegava ao vale, às vezes chegava ao vale, não chegava ao processo. Muitas vezes nós tínhamos dificuldade porque às vezes o vale postal vinha em nome de outra pessoa que não era o requerente do processo ou o procurador e às vezes não era fácil fazer essa articulação, esse encontro, digamos assim, do processo com o vale. E, portanto, por isso é que às vezes, se calhar mesmo por uma questão de organização e de não se perder o fio à meada, vamos utilizar esta expressão portuguesa, é que muitas vezes se ocorrem esse tipo de situações. É por aí. Na pandemia eu tive uma devolução por conta da chegada do vale mesmo, por conta do correio, do atraso, do home office, das conservatórias estavam também de home office e não tinha referência bancária, teve um problema também de informática, não conseguia fazer a referência bancária e aí teve essa situação de caducar o vale postal, que foi muito triste. Porque depois é complicado, mas é assim, depois também caducado nós não o podemos utilizar, portanto acaba por ser assim. Também vivemos tempos um bocadinho difíceis, não é? E, portanto, Sim. Um bocadinho fora do normal, porque numa situação normal pode acontecer uma outra situação, mas fora de tempos de pandemia poderia acontecer, mas era raro, eram casos muito raros que aconteciam. Muito raros. Quando eu faço por vale postal, eu costumo fazer a postagem que é mais cara, porque ela chega mais rápido para não ter o perigo de caducar. Tem uma situação também, eu não sei se é de conservatória para conservatória, ou se é uma regra mesmo, pelo menos no consulado se exigem que antes do pedido de nacionalidade, eu não sei se você não colocou, para não ficar também muito extensa a discussão, mas que se devam ser feitas as transcrições do português. Se o português casou no Brasil, tem que ter a transcrição dele em Portugal. Se ele faleceu, tem que ter o óbito na transcrição lá do casamento, vem tudo certinho. Então, assim, eu lhe questiono, há mesmo essa devolução? Isso é um mito? Existe mesmo essa devolução? Se chegar a documentação, porque eu já tive casos de conservatórias que fazem a nacionalidade porque é um direito dele, ele preenche todos os requisitos, chega na conservatória e não devolve. E não foi feita a transcrição. Eu sei que não foi feita a transcrição, mas eu aviso o cliente, olha, o certo é se fazer as transcrições. Bem, doutora Mónica, eu vou explicar. É assim, qual é o requisito? Para que alguém possa requerer a atribuição da nacionalidade, tem que preencher os requisitos. Quais são os requisitos essenciais que eu falei? Que a filiação esteja corretamente estabelecida na minoridade, só releva a filiação biológica, certo?
Ora, quando é que a lei exige que se transcreva, ou não é a lei que exige, quando é que nós podemos exigir, nós, conservatórios, ou quem decide o processo de nacionalidade, pode exigir a transcrição de um casamento? Vamos dar um exemplo. Uma portuguesa de Lisboa que vai para o Brasil em 1950. Casa no Brasil, tem o seu filho e o seu filho agora pede a nacionalidade portuguesa. É maior de idade e está a pedir a nacionalidade portuguesa por atribuição. Okay. Quem declarou o nascimento daquele filho que nasceu, suponhamos, em 1960, foi o marido da mãe, o pai, certo? O pai. Ou seja, é filho de mãe portuguesa, casada no Brasil, com brasileiro. Quem declarou o nascimento foi o pai brasileiro. Ora, o que é que eu tenho que exigir neste caso? Eu tenho que exigir a transcrição do casamento daquela senhora. Porquê? Porque foi o pai que declarou. Ora, exatamente. Porque eu tenho que ter o correto estabelecimento da filiação. E para que eu possa estabelecer corretamente a filiação relativamente àquela mãe portuguesa, eu vou ter que exigir a transcrição do casamento. Estou a falar da questão da nacionalidade. Na minha opinião, eu como conservadora, digo-lhe assim, doutora Mónica, neste caso eu exigia a transcrição do casamento porque tinha que exigir. Mas agora vamos ver ao contrário. Imaginemos que o português não era a mãe, era o pai. O pai em 1950 foi para o Brasil, casou com uma senhora brasileira, teve um filho em 1960 e foi ele o declarante do nascimento. Ele, o português. Eu tenho aquela filiação estabelecida. Ele declarou o nascimento uma semana depois do filho nascer, disse que era casado com a senhora brasileira, mãe do filho. Para mim, essa filiação está estabelecida. Eu não tenho que exigir, no âmbito da nacionalidade, a transcrição desse casamento. Agora, há outra questão, que é a questão do registro civil. O registro civil português diz que os cidadãos portugueses, independentemente de serem originários de Portugal ou de terem a nacionalidade portuguesa a posteriori, os cidadãos portugueses têm a obrigação de fazer ingressar todos os atos de registro civil português na ordem jurídica portuguesa, nomeadamente os casamentos, certo? Eu concordo. Mas eu não vou negar a nacionalidade portuguesa àquele filho pelo facto de o pai não ter transcrito o casamento. Porquê? Porque eu tenho a filiação corretamente estabelecida. Isto é uma discussão, isto já provocou várias discussões em vários fóruns. Eu imagino. Sim, e há colegas que, e repara, como eu disse há bocadinho, o conservador que decide o processo é que tem que decidir o que tem que exigir, ou para decidir como é que se sente confortável, certo? Agora, na minha humilde opinião, e isto é a minha postura, e quando eu decidi o processo era isso que eu fazia, é que eu só exijo as transcrições de casamento se elas forem indispensáveis para a prova da filiação. Fora desses casos, eu não vou indeferir um processo de nacionalidade, nem vou, digamos assim, fazer exigências se eu não necessitar desse casamento para a prova do estabelecimento da filiação. Há outra situação em que isso pode acontecer, em que muitas vezes não é uma questão de estabelecimento da filiação, mas até de nome, ou seja, imagino que há uma divergência no nome e que eu não tenho bem a certeza se aquela pessoa é a mesma. Eu posso exigir a transcrição do casamento para que me sinta mais confortável. Entende, doutora? Entendo. Mas são essas questões. Agora, por princípio, não é, uma coisa é ser cidadão português, ter a obrigação de fazer ingressar os atos de registro civil obrigatório na ordem jurídica portuguesa. Isso devem fazê-lo. Mas eu indeferir ou exigir uma transcrição num casamento, se não for essencial para determinar ou a identidade do progenitor ou o estabelecimento da filiação, eu não exijo. Mas há muitos colegas que exigem, sim. Então, por cautela, eu vejo que o advogado no Brasil, ele deve, até por cautela ou pela obrigação portuguesa, se aí é tudo organizado, o português teria todo o registro dele organizado. Então, para não correr o risco também de pegar um conservador com uma visão mais rígida a respeito do assunto e me dar essa exigência, é o que eu costumo falar. Olha, tem que ser feitas
as transcrições, independente do português ter declarado ou não, o correto é que se façam para não ter... Doutora Mónica, peço desculpa. Até pode acontecer o seguinte, a doutora até diz assim, ó, o senhor tem muita pressa, por exemplo, em pedir a nacionalidade. Ele até pode pedi-la já e depois diz assim, olha, depois organiza os documentos porque deve pedir a transcrição dos atos de registro civil obrigatórios quando for cidadão português, por exemplo, não é? Muitas vezes acontece isso. Eu não exijo a transcrição, mas advirto. Olha, depois vai então tratar dos documentos porque se calhar é melhor depois transcrever todos esses atos, não é? Pronto. E faço assinar um termo se responsabilizando que se a conservatória devolver o documento, não é minha culpa. Mas pronto, mas para efeitos de estabelecimento da filiação, sim, tem que ser, porque é para preenchimento de um requisito. Fora dessas situações, e repare, doutora Mónica, todos os casos de nacionalidade são diferentes, não é? Porque às vezes é um pequeno pormenor que faz toda a diferença. Às vezes é uma questão de datas, é uma questão de dias, se o nascimento foi declarado no primeiro ano, se foi depois. Portanto, muitas vezes é uma questão, e às vezes, mas é neste processo não foi necessário, porque é que neste é? Às vezes porque as coisas realmente não são exatamente iguais, embora às vezes pareçam. Isso acontece muito aqui no Brasil também. Uma questão também bem importante que eu reparo nos meus processos de nacionalidade é com as retificações de registro civil que nós temos que fazer aqui no Brasil. E eu percebo e eu acho bom que Portugal não é muito rígido. Vamos supor, o meu nome, ele é Franqueiro, mas eu tenho outros de Franqueira. Então, a família toda tem a nacionalidade, e olha que, assim, tem muito português na minha família, e não teve nenhum problema. Então, com relação eu queria que você falasse com relação às retificações, porque eu também já tive caso de faltar o nome inteiro. E eu cheguei a pensar, falei, será que não está errado lá em Portugal? Então, aqui no registro civil, no brasileiro, são muito inquietos. É complicado, porque às vezes o registrador não quer retificar, precisa ir para o judiciário, precisa judicializar a questão, e se tiver uma sentença, um juiz que entenda que não vai retificar o nome, e é um pouco complexo isso. Olha, doutora Mónica, relativamente a essa questão, vou-lhe dizer o seguinte, isto é mais uma vez aquilo que eu já disse há bocadinho, cada conservador que está a decidir aquele processo naquele momento pode sempre exigir documentos complementares, nomeadamente a retificação dos registros. Eu tenho esta opinião, que é minha apenas, não está na lei em lado nenhum, é só a minha opinião como conservadora. Eu, quando pego num processo de nacionalidade, analiso os documentos e verifico que, pese embora possa haver alguma divergência de nomes, eu não tenho dúvidas quanto à identidade daquela pessoa. Imagine, acontecia muito quando os portugueses iam nos barcos, nos navios para o Brasil no início do século. A maioria deles, como eu referi há bocadinho, tinham assentos de nascimento paroquiais em que só tinham até um nome próprio. E às vezes no Brasil tinham um apelido do pai, mas nem sequer tinham um apelido da mãe, até tinham outro que era nem sei de quem. Pronto. E, portanto, há divergências dos nomes. Mas se eu, pelos elementos todos, e por isso é que muitas vezes eu pedia prova, sei lá, a inscrição no consulado quando chegavam ao Brasil, os comprovativos dos pedidos de passaporte aqui nos governos civis de Portugal, quando eles saíam do Portugal para o Brasil, tinham que pedir o passaporte, e eu pedia muitas vezes esses elementos para, digamos assim, fazer uma espécie de histórico daquele nome, daquela pessoa. E se eu verificasse pelos vários documentos que tinha ao meu dispor, que não tenho dúvidas quanto à identidade daquela pessoa, para mim não faz sentido estar a exigir uma retificação que eu sei que no Brasil, regra geral, implica ir ao tribunal. E muitas vezes as retificações que eu também já vi são, como é que eu hei de explicar? É textualmente aquilo que o requerente requer. Textualmente, o juiz diz, mediante a prova testemunhal ou mediante os documentos, retifique-se assim, 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 assim. Portanto, aquela prova, para mim, não acrescenta muito àquilo que eu já tenho. Essa retificação judicial, porque, regra geral, é simplesmente aquilo que a pessoa requer e é o texto tal qual como está. Pronto. Claro
que se houver divergências de nomes em que eu tenho algumas dúvidas sobre a identidade da pessoa, ou vejo que os apelidos são completamente diferentes, ou num lado aparece com um pai e no outro aparece com outro nome, ou que os pais são diferentes, aí eu acho que faz todo sentido exigir a retificação. Mas isto é um critério que eu seguia, lá está, quando eu decidia processos. Quando eu, como instrutor, quando eu dou entrada de processos na minha conservatória, agora como intermediária, se eu vejo essas divergências, uma de duas, ou realmente as divergências são grandes e eu alerto as pessoas de que devem retificar primeiro, ou então eu faço este alerta. Atenção, há aqui divergências, nós vamos dar entrada do processo, mas pode já ficar de sobreaviso que poderá ser exigida a retificação dos assentos. É esta a minha postura. Eu estou achando estranho que não as questões, está todo mundo avisando aqui, não tem acesso ao chat para pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Podia levantar a mão e eu abro o microfone aqui. Não tem mais acesso ao chat, ó, estão falando. Não tem mais acesso ao chat, eu não entendi. Eu acho que eu não fiz nada de mal, penso eu. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Hilário? O Hilário ainda está aqui? Está funcionando, peraí. Está funcionando. Tem alguém perguntando, só... Então, vou aproveitar que ninguém perguntou ainda, vou fazer mais uma pergunta. Nós notamos que, de um tempo para cá, os pedidos de nacionalidade, eles triplicaram. E há alguma expectativa de se informatizar mais ainda? Ou Portugal adotou mais funcionários, ele teve mais conservatórias? Vocês estão pensando nisso? Ou porque, assim, na época que eu tirei minha nacionalidade, em 30 dias eu consegui tudo. A minha nacionalidade, cartão cidadão e o passaporte. Hoje, a última que eu fiz tem 1 ano. Sim, doutora, É triste. Doutora, é assim, houve realmente um aumento exponencial dos pedidos de nacionalidade. Não foi só as atribuições, que nós falámos hoje, mas também as aquisições. Muitos pela residência, até porque o tempo de residência foi diminuído, muitos, mesmo o artigo 6, número 7, que é os judeus sefarditas, que também teve um aumento exponencial. Esta questão das crianças, dos menores, que foi bastante facilitada e, portanto, realmente os serviços estão com um aumento exponencial de pedidos de nacionalidade que se vem verificando e que estas alterações legislativas também potenciaram. É um facto. Exatamente. Agora, em termos de recursos humanos, doutora, neste momento e nos tempos de pandemia que vivemos, etc., neste momento nós, que seja do meu conhecimento, para as conservatórias que tramitam processos de nacionalidade, que seja do meu conhecimento, mas obviamente eu não estou a falar aqui em nome do Instituto dos Registros Notariados, estou a falar em nome pessoal, e eu penso que não há, digamos assim, entrada de novos funcionários. Há, sim, uma tentativa de que mais conservatórias possam tramitar processos, decidir processos. Isso já aconteceu aqui há uns anos, aqui há cerca de 2, 3 anos penso que também já houve uma outra reestruturação no sentido de mais conservatórias poderem instruir e tramitar processos de nacionalidade. Se me pergunta se está na calha digamos assim, a expandir mais a rede, não sei, não tenho conhecimento, também não estou junto de quem decide, não é? Nesta área, portanto não sei. Agora, que é um facto que houve um aumento exponencial e que é muito... Porque para quem está de fora, muitas vezes não entende, não estou a dizer que é o caso da doutora Mónica, trabalhar há muitos anos com a nacionalidade, mas muitas vezes não entende o tempo que um processo demora e não imaginam, para quem trabalha um processo em que digitalizam os documentos, em que é preciso fazer uma série de consultas, são trabalhos que demoram tempo, que exigem recursos humanos e exigem tempo. E são coisas demoradas, não é uma coisa que se faça num dia. E por isso é que o atraso tem-se verificado, infelizmente, sim.
mas também é o tempo que vivemos e realmente estes fluxos migratórios a que nós temos assistido, não é? Também contribuíram muito para isso. O Heitor, Hilário, você levantou a mãozinha. Você gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria, sim, Mônica. Tudo bom, doutora? Como vai? Olá, doutor Hilário. Só se for uma pergunta fácil. Não, mas é uma pergunta fácil. O que acontece? A doutora mencionou que existe a certidão criminais, né? Do país. Né? Da nacionalidade e naturalidade, sim. Isso, está a falar dos netos, da atribuição dos netos, certo? Isso. Aqui no Brasil, essas certidões criminais, elas são separadas. Nós temos duas situações de expedições dela. Nós temos situações de crimes que estão julgados no âmbito federal, no âmbito nacional, não é? E temos situações que são julgados em âmbito estadual. Eu não sei se seria província aí. Sim, sim, eu percebo, os estados. Sim. Os estados. Então, nós temos aqui 20, né, os estados. Essas certidões, elas devem ser apresentadas federal ou, federal. Por exemplo, eu sou residente no estado de São Paulo, vou tirar do estado de São Paulo. Se eu sou residente no estado do Rio de Janeiro, tiraria do estado do Rio de Janeiro. Ou seria, como às vezes acontece, e aqui tem somente quando há concurso público, se exige certidões criminais dos lugares em que a pessoa residiu depois de 18 anos. Né? Então, essa é a minha questão. É sim, doutor. Eu, daquilo que já vi, normalmente os registros criminais que nos juntam do Brasil são emitidos pela polícia, portanto, a nível nacional é a Polícia Federal, certo? Não é? A Polícia Federal. Pronto. Federal. E normalmente são esses que exigimos. Porque eu parto do princípio e penso que se houver algum, digamos assim, algum crime ou alguma ocorrência a nível estadual, eu julguei que isso se refletia no registro criminal emitido pelas autoridades federais, mas se calhar não, é isso que me está a dizer, doutor Hilário. Aqui, infelizmente, a gente não tem uma unificação. Né? Até pouco tempo atrás, a situação aqui no Brasil era uma situação de antecedentes criminais por CPF. Né? Então, a pessoa tinha, infelizmente, aqui no Brasil, ele tinha um CPF no Rio de Janeiro, um RG no Rio de Janeiro, um outro número de RG no estado da Bahia, e cada estado que ele passasse por todos, ele teria um número de documento diferente. É claro que isso vem mudando, né, de uma situação da informatização e do banco de dados dos governos. Mas até não muito tempo atrás, vamos dizer, 6 anos atrás aí, a pessoa tinha às vezes um processo num lugar e no outro ninguém sabia, né? Então, por isso... Consultor, eu confesso uma coisa. Todos os processos que passaram por mim e que tinham os registros criminais, não me lembro de ver nenhum, digamos assim, nenhum Estado, confesso. Portanto, regra geral, são emitidos pelo Departamento Federal. Aliás, eu muitas vezes até fazia o seguinte, eu ia consultar, porque aquilo tem um código de consulta, e eu introduzia os dados no site, introduzia os dados daquela pessoa, com o número do passaporte, o nome, a filiação, e eu via o registro criminal daquela pessoa, na internet, não é? No site. E, portanto, por norma, o registro criminal que nos juntam para os processos, pelo menos os que eu vi, que me recordo, são sempre os emitidos pela Polícia Federal, portanto, aquela a nível nacional, digamos assim. Agora, realmente, essa questão de poder haver um registro criminal, digamos assim, estadual, em que não haja transmissão para a Polícia Federal, eu confesso que pronto, desconhecia. Pensei que se refletia essa realidade no da Polícia Federal, mas está a dizer-me que não. Pois eu acho que se der entrada em algum processo, o que lhe vão exigir é o registro criminal da Polícia Federal, digamos assim, da polícia mais abrangente a nível nacional. Penso que é isso. Agradecido. Não sei se ajudei,
Mas Ajudou muito. Agradecido Pronto. novamente, doutora. Muito obrigado. Nada, doutora Hilária. Então, doutora Carla, eu só tenho aqui os elogios, parabéns, todo mundo dando parabéns, muito esclarecedora pela brilhante explanação. Meu E eu Deus. acho que nós podemos encerrar, porque nosso papo vai continuar no próximo mês, tratando da nacionalidade por aquisição, que eu acho que por aquisição ela é um pouco mais complicadinha, digamos assim. Tem mais. Eu gosto mais desta parte, que é mais interessante. A outra é mais formal, vamos dizer assim. Mas foi ótimo, porque tiramos várias dúvidas, principalmente com essa questão da procuração também, que eu até anotei aqui, que ela deve constar se atribuição ou aquisição, mas salvo engano, eu só precisei usar a procuração numa única hipótese. A cliente estava desenvolvendo o mal de Alzheimer, e aí, para não ter perigo da documentação voltar com alguma exigência, nós já nos precavemos aí, fizemos a procuração, mas deu tudo certo, graças a Deus, mas eu acho que foi a única hipótese que eu utilizei. Geralmente eu prefiro que o próprio requerente, o interessado, assine todos os formulários, mas eu acho que o modelo de procuração, ele já tem no próprio site do IRN. Sim. Doutora, uma coisa já agora, que eu falei muito rapidamente agora no final, lembrei-me. Atenção que as notificações para exigências, como vocês referem, quando o processo é apresentado e o impresso é subscrito pelo interessado, pelo requerente, as notificações vão para a morada do interessado e em nome do interessado. Quando é junto à procuração, as notificações são feitas na pessoa do procurador, tá bom? Pronto, porque isto às vezes havia pessoas que diziam, mas eu não recebi a notificação, e nós dizemos, mas nós mandamos para o seu advogado ou para o seu procurador, mas o procurador não me disse nada. Pronto, mas alertar que quando é junto a uma procuração, as notificações são feitas na pessoa do procurador, para a morada do procurador. Quando o processo da entrada subscrito pelo requerente, as notificações são endereçadas ao requerente e para a morada por ele indicada, está bem? Pronto, é este alerta que eu quero deixar, que às vezes na prática isso falha. Geralmente é feito mesmo em nome do requerente. O consulado não aceita por procurador, eles pedem para ser no nome do requerente, inclusive o comprovante de endereço. O consulado ele é um pouco mais exigente. Eu percebo que as conservatórias tem mais facilidade, só que eu tenho que usar o consulado no pedido do bilhete e do cartão cidadão, a não ser que o cliente tire a nacionalidade e já vá comemorar em Portugal. Porque eu já pergunto, se for para Portugal, me avisa, porque lá em 15 minutos você tira o cartão cidadão. Doutora, em tempos de pandemia não pode dizer isso aos clientes, porque isto é complicado, porque é tudo por agendamento agora, e as pessoas, pronto, não pode, assim, é rápido, mas pode ter estes constrangimentos, porque hoje nós fazemos todo o atendimento, e penso que isso se calhar também acontece convosco, por força desta pandemia, o atendimento nas conservatórias, sejam elas quais forem, é todo feito por agendamento. Ou seja, não temos porta aberta, não é? No sentido da pessoa chegava lá, tirava a senha e aguardava a sua vez. Não, é tudo por agendamento, o que acaba por ser mais cómodo e mais seguro para os utentes. Mas, eventualmente, pode ser um bocadinho mais demorado no sentido das marcações, porque temos aquelas marcações diárias, não é? E, portanto, acaba por ser, às vezes, um bocadinho mais demorada para marcar, pronto. Mas depois é rápido, depois de ter marcação é muito rápido. Eu não demorei 15 minutos, eu costumo renovar o meu bilhete e falar, tem que renovar o bilhete, então precisa ir para Portugal. Aqui depende do consulado, e o consulado também está com agendamento, também está demorado, também o custo é mais alto, é bem mais caro, são mais documentos, é mais espera, mais demora. Então eu falo, pegue sua nacionalidade e vá comemorar em Portugal, já tire o bilhete, o cartão cidadão. Mas depois tem que pedir o passaporte também aqui, o que não adianta muito, mas enfim. Doutora Carla, eu agradeço, vamos assim, estamos ansiosos para a próxima palestra, e pelo decorrer
da hora, já estamos aí com quase 2 horas. Pois é. Eu acho que foi bem esclarecedor. Eu já jantei, portanto, eu estou bem. Vocês é que ainda não jantaram, não chegaram a casa. Não, nós jantamos. Doutora Mónica, da minha parte foi um gosto, espero ter ajudado, contribuído para esclarecer algumas questões. Foi um gosto participar mais uma vez convosco. Desejo-vos tudo de bom, muita saúde e muito obrigada pelo convite e cá nos encontraremos em breve, certo? Em breve. Muito obrigada, bem. Boa noite, bom jantar, se não jantou ainda. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos.